A Ubra inova mais uma vez e lança a Escola de Aviação em uma parceria inédita para formar pilotos e técnicos qualificados. E falando em novidade, o Festival de Cinema de Gramado reforça sua relevância na indústria audiovisual nacional com um recorde de inscrições. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. O BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação, vem para a Ubra. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos abrir o Poder RS de hoje com um recado já tradicional do nosso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Muito bem, pessoal. Agora no Poder RS a gente vai conversar com dois protagonistas de uma grande novidade para o Rio Grande do Sul. O nosso estado vai retomar todo aquele pioneirismo que já teve no mercado de aviação no país. Isso porque está surgindo, aliás, nesta quarta-feira foi assinado aqui um protocolo, porque está surgindo a Escola de Aviação da Ubra. E para falar sobre ela, eu tenho dois convidados aqui no Poder RS, Carlos Lenuza, superintendente de EAD e Educação Continuada da Elbra, e o CEO de EAD da Aviação Civil, Leandro Carvalho. Bem-vindos ao Poder RS. Obrigado. Lenuza, como tu é de casa, eu vou pedir para te contar essa novidade. Como assim Escola de Aviação na Ubra? Bom, isso vem de um projeto idealizado pelo nosso presidente, Carlos Melck, numa parceria com o Leandro, que é justamente a gente juntar a expertise da Ubra, enquanto uma escola de excelência na formação acadêmica, com a escola EAD Aviação Civil, do qual o Leandro é diretor, e que já tem mais de 14 mil alunos pelo mundo inteiro, não só no Brasil, que já vem exercitando essa formação para a formação de pilotos e outros mais. Ela já nasce, Orestes, aí sim, com um dedo da academia, e então nós criamos hoje, assinamos já o protocolo, a Ubra Escola de Aviação Civil. Não teremos mais Ubra ou EAD Aviação Civil, nasce então a Ubra Escola de Aviação Civil, e já para o segundo semestre com lançamento dentro da academia de cursos superiores de formação, que é o que tu falou, voltar a ter protagonismo na formação. Então nós teremos o tecnólogo de piloto de avião, o tecnólogo e gestor de aeronave, e teremos também a parte de manutenção, tecnólogo de manutenção, o que é muito demandado hoje, dentro de notícias muito recentes dentro do nosso estado, falávamos fora do ar, onde nós temos a Aeromote aí construindo, junto com o governo do estado, o segundo aeroporto regional em Guaíba, ou seja, depois do Salgado Filho teremos um novo aeroporto, e principalmente com a fabricação, a volta da fabricação de aeronaves no Rio Grande do Sul. Uma fábrica ultramoderna. Extremamente. Vai ser referência. Foram convidados nossos, tiveram presentes, o pessoal da Aeromote. Então, agora passando a bola aí para o Leandro, fala um pouco do que nós estamos trazendo já de confirmado, e a partir desse segundo semestre, já com processo seletivo, Orestes, dentro desses cursos superiores da aviação. Eu queria que o Leandro falasse justamente desse mercado, né, da aviação, que mudou muito nos últimos anos. Inclusive, teve uma nova lei editada, o Brasil ficou mais competitivo, diminuiu um pouco a exigência, né, de horas de voo, justamente para adequar o mercado internacional. E o que vem pela frente, Leandro? Isso. Então, hoje a gente tem muito demanda, né? Essa demanda de pilotos e mecânicos de aeronave. Como você falou, hoje baixou um pouquinho os requisitos, né? Dependendo da empresa aérea.
de 500 horas de voo para 150 horas de voos. Tem algumas companhias contratando já com 150 horas de voo. Isso é bom ou ruim? É muito bom. É muito bom porque tem a demanda, né, gera essa demanda de mercado. Então, tem países como a Europa e países como os Estados Unidos que buscam os nossos pilotos daqui e os mecânicos também. Então, a gente tem que formar novos pilotos. A gente tem uma mão de obra muito valorizada internacionalmente. A gente está vendo aqui imagens no nosso telão do evento de hoje, né, do lançamento aqui da Ubra Escola de Aviação. Pode continuar, Leandro. Juntamente com a parte prática. Eu acho que pode tirar o áudio aqui, pessoal, só para a gente... O Leandro está falando aqui no telão, mas eu prefiro que ele fale aqui no nosso cenário do Poder RS. Exato. Então, como a gente mencionou lá, né, essa fusão da IAD Aviação Civil com a Ubra vem para consolidar, né, essa demanda que tem no mercado. E a gente da parte teórica, hoje a gente é especialista na parte teórica, né, da formação completa do futuro piloto, do agente de aeroporto, do comissário, usar essa Vocês já são a maior escola teórica de aviação do Brasil. E agora se junta a essa expertise da Ubra para transformar esses cursos em cursos superiores, né, dentro da academia. Mas uma coisa que tu falou muito importante é unir a teoria à prática. Exato, isso, unir a teoria à prática, que eu acredito que hoje que é a grande dor que hoje que a população tem. E como a gente havia falado lá, tem o piloto ele tem esse sonho, né? Ele tem esse sonho de ser piloto desde criança. Então a gente vai unir agora a teoria, né, com a prática e com essa excelência, a qualidade que a Ubra tem, né, de mais de 50 anos de ensino. E o nosso propósito, né, tanto com o superintendente Lenusa, de trazer desde o primeiro dia do aluno até ele sair formado, né, e pronto para a carreira, para uma companhia aérea, que esse é o objetivo. Hoje, 90% dos pilotos em formação é chegar numa companhia aérea. Então, o nosso trabalho vem para formar esse E piloto. a diferença é essa, hoje o aluno faz o curso teórico, depois ele tem que buscar as aulas práticas, e busca por conta própria. Aqui não, ele vai ter sempre essa curadoria da Ubra, Lenusa? Sim, aqui nós vamos oferecer uma formação completa. E dentro agora, conversamos já ao longo dessa semana, do novo marco regulatório do IAD, esse nosso curso será semipresencial. Então, ele terá boa parte da sua carga horária, como disse o Leandro, com práticas. Então, nós teremos um início de formação teórica, que é uma formação de base, que todos precisam ter para o exercício da formação prática, mas aqui mesmo no campus, Orestes. Nós estaremos aqui no prédio 14, no Centro de Excelência Ubra, trazendo os laboratórios mais modernos de simulação de voo, laboratórios onde nós teremos os drones. Hoje fizemos uma apresentação, acho que depois vai acabar rodando. Sim. Dos drones de pulverização. Então, os nossos alunos terão acesso aos drones de pulverização, junto com os seus monitores. Nós teremos aqui também a parte da manutenção de aeronaves. Então, nós teremos oficinas de manutenção. Então, nós teremos uma prática... Que é fundamental para o mercado, né? Fundamental. E com o que existe de mais moderno. Por quê? Porque a Ubra vai fazer parcerias. E já iniciou esse processo. A vinda da Aeromotive hoje nesse modelo já foi nisso. E nós tivemos também, não sei se tu reparaste, Orestes, a presença de vários representantes dos aeroclubes. Isso. Que é isso que tu estava falando. Então o aluno fazia toda essa parte teórica, depois ia lá buscar essa formação, mas não havia integração. Então hoje nós vamos fazer o quê? Através dessa parceria, não é, Leandro? Nós vamos estar com aeroclubes credenciados pela Ubra, e que terá todo esse acompanhamento pedagógico permanente. Então, não é o aluno que vai lá e busca e corre atrás da aula prática. Isso será feito dentro da matriz curricular do curso, nessa parceria dos aeroclubes. Eu conheço aqui na Zona Sul de Porto Alegre, tem em Eldorado, tem em Torres também. Quantos que a gente tem aqui no estado? A gente está com o ARGS, né, o Aeroclube do Rio Grande do Sul, a realizar em Torres. Hoje a gente teve a presença do presidente de Eldorado do Sul, que são os três... são os principais, né? São os principais, mas tem o Aeroclube de Bagé, tem Eldorado do Sul, Eldorado a gente falou agora, mas tem o Aeroclube de Bagé, tem alguns aeroclubes nos interiores também, mas a gente vai focar, né, mais nesse raio agora. Tem lá na minha terra, Aeroporto de Santo Ângelo, dos mais modernos aqui do estado, e tem um aeroclube lá também. A nossa ideia é justamente, Orestes, fazer a formação acadêmico-prática. Então não é, o aluno busca lá, depois busca a hora, vai lá, compra 2 horas, compra 5 horas. Nós queremos exatamente casar o período de formação. Então, nós teremos tecnólogos de 2 anos, tecnólogos de 3 anos, manutenção, um processo bastante elaborado,
e que seja garantido desde o primeiro momento. No momento que ele opta já para fazer o curso, ele vai ter algum aeroclube credenciado, vinculado, onde nós teremos instrutores pedagógicos lá, instruídos em tempo real com a nossa academia. Então, o aluno que está fazendo 4 horas de voo ao longo do mês de julho, lá no Aeroclube de Belém, nós aqui estamos sabendo o que ele está fazendo. Nós teremos o registro de quem será o tutor que vai estar recebendo, o monitor que vai estar recebendo, como foi essa hora atendida, para que a gente tenha essa evolução da teoria e da prática acompanhada dentro da academia. Isso é importante que tu falou, porque é um curso nacional, né? Ele até internacional, certo? Ele pode atender a todo mundo. Vocês já fazem os cursos teóricos hoje pelo mundo afora. Agora, aqui com essa estrutura nacional da UBRA, pode ser feito em vários estados. Vários estados do Brasil, isso. E a ideia agora é a gente rodar esse MVP aqui no nosso estado, né? E depois ter essa... como o Lenoso de poder falou, ampliar. Ter esses polos da UBRA em outros estados do Brasil. Eu vi que também tem operadores de aeroporto, né? Que também é uma profissão, sempre imaginei, como é que se forma esse tipo de profissional? Bom, aqui vai ter uma formação também teórica e prática. O que eu mais acho, claro que a profissão de piloto é como jogador de futebol, sempre faço uma diferença. Todo menino, né, nós 3 aqui, a gente sonhou em ser bombeiro, jogador de futebol, piloto de avião. Piloto de avião dá para aprender. Bombeiro também. Jogador de futebol tem que ter mais talento, né, Lenoso? Não basta né, entrar numa escolinha. Agora, quem tem esse sonho, dá para aprender a entrar aqui na escola de aviação da UBRA. Exatamente. E tem gente que pensa grande, né? O Leandro estava me contando, logo no início da parceria, que teve um jogador muito famoso, o goleiro, não é? O Everton. O Everton, goleiro da seleção brasileira, que fez o curso de aviação com ele. O Everton? Então ele não só sonhou de ser jogador, conseguiu e agora ele é piloto. As duas coisas. E se formou na escola. Hoje, na UBRA, Escola de Aviação. Mas essa preocupação em formar profissionais para o setor também, não é só lá o piloto. Sim, né? O setor precisa dos mecânicos, também de quem vai operar no aeroporto. Como é que vai funcionar essas outras formações? A gente tem hoje, por exemplo, o agente de aeroporto, que é quando a gente chega no check-in no aeroporto, a pessoa tem que estar pronta, né? Tanto para tecnicamente como psicologicamente, porque quando tu entra no aeroporto, né? O teu nível de expectativa e de estresse, ele já aumenta um pouquinho, né, estaticamente, porque será que vai sair na hora, eu vou perder meu voo, o que acontece? Então, quando ele chega no balcão, aquela pessoa que está atrás atendendo ele tem que ser preparada, né, psicologicamente, tecnicamente. E tem outras áreas, que nem o DOV, que é um curso de despachante operacional de voo, que é a pessoa que está dentro do aeroclube, dentro do aeroporto, que ele libera o avião para o comandante. Então, o comandante olha todo o balanceamento, a quantidade de combustível, a quantidade de mala, de passageiro, o peso da aeronave, o balanceamento. É esse profissional que assina, né, para o voo decolar. E até uma curiosidade, então aquele moço, aquela moça que sempre quando a gente vai voar, chega lá com o fone, com aquele papelzinho, entra na cabine e daí já fecha a porta, esse é a formação que nós estamos falando. É o despachante operacional de voo. E é uma profissão que ninguém fala, porque não tem o glamour de ser um piloto, né, ou de ser um comissário de voo, mas é um profissional que está lá. Mas é fundamental, né? Que ele é fundamental para a operação. Então, a gente que conhece a aviação, a gente tem essa preocupação de formar esses profissionais né, para o mercado. Então, essa fusão junto com a UBRA vai consolidar isso no Brasil todo. E fora isso, né, os grandes pilotos das companhias aéreas têm aviação civil que cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Sim. E até gerou uma atenção maior, né, de todos pelos acidentes que aconteceram, acidente até aqui no Rio Grande do Sul, né, ou lá em São Paulo, mas que vitimaram gaúchos, um advogado gaúcho. Então isso chamou muita atenção. Cresceu realmente essa aviação civil e faltam profissionais hoje? Cresceu. Dando o exemplo do goleiro Everton da seleção brasileira, ele nos procurou na época, a gente nem sabia, ele fez o curso com a gente e a gente, uma das meninas olhou lá, esse cara acho que é o goleiro da seleção, e mandou um WhatsApp para ele, estou fazendo curso com vocês, estou gostando muito e já fiz a prova, fui aprovado. Então ele foi para um aeroclube começar os voos dele e ele teve problema com a formação prática dele. Então ele pediu ajuda para a gente e a gente foi lá, interviu e a gente escolheu um aeroclube para ele, ele se formou. Hoje ele está voando, ele já é piloto, já se formou como piloto privado. Então isso veio para confirmar essa desconectividade da teoria
né, esse bloqueio da teoria com a prática. Olha como é importante, né? Então, essa união com a UBRA. Então, hoje a UBRA tem esse pensamento, né, de ter da teoria para a prática. Então, fazer essa formação com agilidade, com eficiência, né, porque isso tarda muito a carreira do piloto. Se ele fica testando no aeroclube, esse aqui não está bom, eu vou para o outro, ou esse aqui não está voando. Então, a gente, com a nossa expertise, junto com a qualidade da UBRA, a gente vai entregar a teoria e a UBRA vai ter esses polos, né, e esse gerenciamento do aluno de toda a parte prática, de cada voo. A gente vai ter o briefing, debriefing de cada voo do aluno, a gente vai ter hoje nas mãos da UBRA, né, com a Escola de Aviação. Então, eu creio que isso vai consolidar, e quem vai sair ganhando nisso certamente vai ser o aluno. Ele vai ser mais qualificado, mais profissional, né, e com um tempo hábil da formação dele. Não, a gente não vai tardar a formação dele e nem acelerar, a gente vai fazer no tempo ideal de formação de piloto. Vou pedir duas coisas para a Duda agora. Primeiro, vou colocar o vídeo aqui do nosso presidente, do Carlos Melk, né, que foi o grande sonhador. Né, ele é um sonhador, mas um sonhador que realiza. Né? Então, vamos ver se a gente coloca aqui. É o outro vídeo que ele está falando, para a gente colocar um trechinho da conversa, né, da fala do nosso presidente aqui da Elbra, Carlos Melk. E já vou pedir para a Duda, para nós contratar o goleiro da seleção, o Everton, para ele dar uma entrevista online aqui para a gente e falar como é que foi essa formação dele. Acho que é importante, né, ele dar esse testemunho. Vamos rodar o outro vídeo aqui, pessoal? É o primeiro vídeo que eu enviei aí para vocês. Esse primeiro é a assinatura, então, do termo, Isso. Né? A formalização. Ali naquela assinatura nasce simbolicamente a UBRA Escola de Aviação. E tu falou, Lenusa, sobre a Varig, né? Um pouco lá no evento, tu lembrou isso, né? Desse protagonismo que o Rio Grande do Sul teve no setor de aviação pela Varig. É uma nova oportunidade de recuperar essa história? Eu acho que nós estamos num momento que conspira a favor. É exatamente isso. Nós tivemos aí uma centralidade dentro da Varig na América Latina. É verdade. Né? Na formação, na manutenção de aeronaves, nós tínhamos os grandes galpões onde aviões da América Latina inteira e parte do mundo vinham fazer a sua reparação. Nós tivemos uma escola dentro da Varig, a partir da Fundação Rubem Berta, que formou excelência, o Leandro trabalhou lá, formou excelência para o Brasil inteiro. Depois nós tivemos, a partir da derrocada da Varig, isso indo para grandes centros, né, na grande escola da TAM, que foi a primeira pioneira a retomar isso. E hoje nós vemos aí, nós estamos construindo um novo aeroporto, nós estamos com a Aeromote, com a fabricação de aviões e a manutenção de aviões no Rio Grande do Sul. E eu acho que a UBRA chega no momento certo, sem dúvida nenhuma, para agregar nesse universo. O próprio Aeroporto Salgado Filho, né, com a gestão aí da Fraport, né, uma empresa multinacional, uma das maiores do mundo, né, que está transformando o nosso aeroporto num hub logístico também, né, que está crescendo cada vez mais. Depois das enchentes aí de maio do ano passado, agora está retomando muito, né, também esse protagonismo na nossa aviação comercial e logística. Vocês também apostam nisso? Sim, sim. Isso fomenta, né? Fomenta o Estado, fomenta a cidade. E a gente estava conversando há pouco com o presidente do Aeroclube de Eldorado do Sul. Então, o aeroporto Salgado Filho está levando essa aviação menor, né, uma aviação mais executiva menor, para esse segundo aeroporto que vai ser em Eldorado do Sul, né, onde a Aeromote vai estar instalada com esse projeto lindo que eles estão fazendo de trazer, né, de fabricar novamente as aeronaves. Então, devido a esse crescimento do aeroporto do Salgado Filho. Eu estava até procurando aqui, deixa eu ver se eu acho, porque no ano passado a gente teve no Brasil um recorde no número de voos, né? Então isso, no número de passageiros, apesar aqui do Rio Grande do Sul ter sofrido, né, de um nicho todo de fora, ainda assim foi um movimento muito crescente. Tu lembra desses números de cabeça, Leandro? Hoje a gente fala de mais de 10 mil voos, né, diários. 10 mil voos. Então, enquanto a gente está falando aqui, hoje tem talvez umas 400, 500 aeronaves voando nesse momento. Então, e uma recente publicação de articulistas da Boeing, elas falam, Orestes, num déficit de 2,4 milhões de pilotos no mundo. E o Leandro sabe bem disso, por ser da área. O Brasil é um grande exportador de pilotos. E nós chegamos até a ter um problema nesse sentido. Como nós exportamos muito a mão de obra, nos falta mão de obra local.
principalmente para o Oriente Médio e para a Ásia, muitos e muitos e muitos pilotos são brasileiros, não é isso, Leandro? Isso, é. Eu achei os números aqui, ó. Em 2024, o setor aéreo brasileiro registrou um dos melhores desempenhos da história, com 118,3 milhões de passageiros transportados, superando os números do pós-pandemia, e ficou apenas atrás de 2019. Olha só como está aquecido esse mercado. Sim. E agora o governo federal também tem uma linha de crédito aqui de 4 bilhões de reais, inclusive para a formação de novos profissionais. Dá para aproveitar isso? Sim. A Duda disse que eu posso chamar aqui o presidente. Então vamos parar tudo, vamos colocar aqui o nosso presidente da Ubra, Carlos Melck. Prazer enorme. A Ubra, ela vem se mostrando cada dia que passa uma instituição que está preocupada com o futuro do Estado, o futuro da nação, imbuída do propósito de educar, de transformar e de preparar profissionais para um mercado que cada dia mais está dinâmico, está transformador e está exigente. Então, com esse objetivo, nós hoje, numa parceria muito produtiva com o Leandro e com a Escola EAD, a gente está fazendo aqui, com certeza, Leandro, o início de uma nova era na Universidade Luterana do Brasil, buscando uma parceria inédita com as escolas de aviação, para que a gente possa trazer esses profissionais que cada dia mais o mercado está precisando, né? A gente tem as pesquisas. Responde aqui, Leandro. Nosso presidente falou em nova era. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu creio que é uma nova era da teoria para a prática. É uma coisa que, desde a fundação também da EAD Aviação Civil, eu sinto essa necessidade. Vocês sempre quiseram, né? Tu até falou no evento que vocês são talvez a primeira escola no Brasil que filmou toda essa parte prática, né? Tem lá um curso justamente para isso. Por que isso é importante? Esse curso a gente criou um piloto na prática. Foi uma necessidade minha que aconteceu comigo, né? De eu não conseguir ver o meu segundo passo, né? Que o primeiro passo é o teórico. Então eu não conseguia ver essa parte prática. Então, desde que a escola nasceu, eu sempre trouxe isso. Então, 2 anos depois, eu consegui gravar, né? A gente foi a São Paulo, a gente gravou, a gente alugou uma aeronave e ficamos lá, voamos as 40 horas de voo. Então, filmamos todas as horas e a gente acompanhou o aluno, né, em todos os voos, todos os briefings, todos os debriefings, os acertos, os erros que o instrutor ia corrigindo ele. E a gente conseguiu compilar tudo isso num curso, né, e disponibilizar para a população até um valor bem menor do curso para as pessoas conseguirem ver, né, como é ser piloto, como funciona uma formação de piloto. Então foi até não digo um sonho meu, mas foi uma coisa que eu consegui realizar no decorrer da minha formação. Leandro, eu não quero ser piloto, tá? Mas eu quero fazer esse curso, porque, né, eu sou muito curioso, então eu quero ver como é que funciona na prática a formação, né, de um piloto. Então é algo que me interessaria. Vou assistir como se fosse uma série do Netflix, né? Então, assim, muito legal essa iniciativa de vocês. E o Lenusa, aqui, o presidente Carlos Melck, o Lenusa é especialista em EAD, mas ele fala o tempo inteiro na prática, né? E o nosso presidente também. Isso é fundamental hoje em dia. A gente está vendo aqui o drone, ó, falando em prática, tá aqui, ó. Também vai ter piloto de drone. Eu tenho o Capu aqui, tá? Que ele tem 1,30 m aqui, o nosso radialista aqui da Rádio Mix. Eu brinco que ele é um piloto de drone, ele poderia conduzir ali, tá em cima. Mas não, com o aparelhinho ali, com controle remoto. E esse é um drone agrícola, é isso, Leandro? Esse é um drone agrícola usado para pulverização de fazendas, né, e áreas agrícolas. É um drone homologado pela ANAC, né, e hoje também a gente traz para a Ubra Aviação esse braço dos drones com a capacitação dos profissionais para pilotar esse drone. Claro, porque também tem que ter uma formação específica, Lenusa. Exatamente. Quando a gente fala e muita gente acha que é excludente o EAD e a prática, pelo contrário. O EAD vem exatamente para te oportunizar o teu espaço, tempo, oportunidade, deslocamento naquelas questões teóricas que são fundamentais, mas ele jamais vai substituir a prática. Então, o nosso curso mesmo de pulverização com drones, o aluno vai ter todo o conhecimento da máquina,
toda a teoria que poderia ser dada num manual em sala de aula, de formato digital, no formato de vídeo, no formato que ele pode ir e voltar, revisitar e ao mesmo tempo, opa, e as minhas horas dentro do drone? Ele vai vir para a universidade e terá o drone disponível para ele fazer a sua capacitação. Então a ideia é essa, a gente transformar inicialmente o campus de Canoas, mas também as unidades Aelbras e unidades parceiras, num campo de prática. Da mesma forma a questão do voo. Existe aquela condição necessária de tantas horas voo. Só que existem horas que são computadas também, que são horas feitas nos simuladores. Não é isso, Leandro? E nós teremos os mais modernos simuladores aqui no Centro de Excelência da Ubra, na Ubra Escola de Aviação. Perfeito. Olha só. CEO da EAD Aviação Civil, Leandro Carvalho, Carlos Lenusa, superintendente de EAD Educação Continuada, obrigado pela presença de vocês aqui no Poder RS. É só a nossa primeira decolagem aqui, nós vamos falar muito mais vezes sobre a Escola de Aviação da Ubra. Obrigado e sucesso. Obrigado, eu que agradeço a confiança e é uma honra para mim estar hoje trazendo esses cursos e estar fazendo parte daqui da Ubra. A honra é toda nossa, né, Lenusa? Exatamente, agradecer o Leandro e o Orestes sempre nos oportunizando aí que a gente traga as novidades, as coisas que estão surgindo e a pergunta que todos faziam lá, né, Orestes, quando? Quando? Já abriremos inscrições, processo seletivo a partir da segunda quinzena de agosto. Nós estamos ainda num processo de encerramento de processo seletivo da Ubra, tivemos a oportunidade de falar isso, e no dia 16 de agosto iniciamos um novo processo seletivo já com esses cursos novos. Perfeito. Então fiquem atentos, tá, aos comunicados e ao site da Ubra. Obrigado. Olha só, pessoal, o futuro chegou com o EasyGen. O EasyGen conecta você a uma usina solar sem precisar instalar nada, sem investimento nenhum. É economia de verdade, com energia limpa e sem custo. EasyGen, a revolução solar que diminui a conta de luz da sua casa e da sua empresa. Simule a sua economia na conta de energia em www.easygen.com.br/simular. Se preferir, ligue para 51 999 11 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. Agora vamos ao comentário da nutricionista Vanessa Leite, a rainha do emagrecimento, ela que nos mostra estratégias para manter uma alimentação saudável no dia a dia. Olha só. Você está de dieta para emagrecer, eu vou te trazer 4 opções que podem transformar o prazer da sua alimentação. Então, olha que lindo essas florzinhas comestíveis, você pode colocar e enfeitar. Vamos para mais sabor, esses palmitos, gente, eles são maravilhoso, você coloca para assar e é muito delicioso e é bem light. Também podemos colocar o alho poró, que dá todo um sabor, aroma e é muito cheio de vitaminas e sais minerais. E para finalizar, os mini pimentões, eles são lindos, assado no forno, dá aquela sensação de saciedade, aquele aroma, aquele sabor diferente. O espaço de opinião e dos comentaristas do Poder RS é um oferecimento de Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça a sua reserva pelo WhatsApp 51 99141 6948 ou pelo Instagram @chavin.po. Aproveite hoje, que é o Dia Mundial do Hambúrguer. Peça um hambúrguer no Chavin e ganhe por nossa conta, por conta aqui do Multi RS, do Poder RS, um chopp de graça. Então não perde. Aproveita o Dia Mundial do Hambúrguer, vai até o Chavin, come um hambúrguer, é claro, e ganha um chopp de graça. Poder RS faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e o OBRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Alibem. Escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon,
Cortes Especiais, o melhor da carne suína, sendo uma das mais modernas indústrias do país, adota políticas de qualidade e sustentabilidade, tendo uma linha diversificada de produtos e uma estrutura capaz de atender aos mais exigentes mercados, exporta para mais de 40 países e distribui seus produtos em todas as regiões do Brasil, garantindo investimentos nas áreas de meio ambiente e biossegurança, proporciona a evolução e o desenvolvimento social. Quando você consome o produto Alibem, além do sabor inigualável, pode ter a certeza da escolha certa por todos esses motivos. Procure as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína Alibem, bem juntinho de você. Agora aqui no Poder RS eu converso com o jornalista Marco Santuário, ele que é um dos curadores do Festival de Cinema de Gramado, mas eu convoquei o Marco Santuário aqui para a gente falar da grande premiação de melhor ator para o Wagner Moura, né? O primeiro brasileiro premiado no Festival de Cannes. É isso, Marcos? Bem-vindo ao Poder RS. Obrigado, querido. Um prazer falar contigo e com a tua audiência. A gente ainda está em estado de cinema brasileiro, né? Estado de graça, né? É verdade. A gente começou lá com Veneza, com a Fernanda Torres ganhando, né, prêmio. A gente passou pelo Oscar, com um filme também, né, o do Walter Salles, com a Fernanda, o filme ganhando Oscar, e agora a gente passa por Cannes e tem um diretor premiado, né, que é o Kleber Mendonça Filho, grande pernambucano, que fez vários filmes, teve com a gente muito tempo em Gramado, e um grande ator, que é o que tu estás mencionando aí, o Wagner Moura, né, que é um baiano, que conquistou o Brasil, né, nos palcos, nas telinhas de televisão e agora mostrando toda a sua capacidade no cinema com esse reconhecimento mundial, né, Orestes? Que é verdade. O Festival de Cannes, né? Fez um bom destaque aqui, né? Não é só o melhor ator, a gente tem o melhor ator e o melhor diretor, é algo quase inédito, né? É muito difícil país conquistar esses dois, é inédito, Marcos. É sim. E o Kleber Mendonça, Orestes, ele já é um habitué de Cannes. Tu deve lembrar, tu acompanhas muito o Festival de Gramado, né? Durante esses últimos anos, o Kleber tem ganho o Festival de Cannes com o filme. Né? Ele ganhou com o melhor filme, Bacurau, Aquários. Né? E aí, esses filmes, Orestes, eles vieram de Cannes diretamente para o Festival de Gramado. Então, a gente exibiu em premiere nacional esses filmes em Gramado. Foram aplaudidos e premiados em Cannes e no Brasil foi visto a partir do Festival de Gramado. Eu te digo isso porque isso já é uma grande vitória do cinema brasileiro que nem todos conheceram, sabiam que existia, tal, né? Porque o Festival de Cannes ele está se popularizando mais, digamos assim, mas ele não se popularizou tanto ainda como o Oscar, né? Mas é o festival mais charmoso de cinema do mundo, depois de Gramado, claro, né? Não, sem dúvida nenhuma, é um festival de um charme e os principais atores do mundo estão lá, né? Quer dizer, a Croisette francesa é algo fenomenal. Eu estive pertinho agora, quase fiquei, eu estava em Paris, no Festival Cinema Brasileiro de Paris, aí não consegui ficar mais tempo e voltei para cá, mas acompanhei aqui, aplaudindo o Wagner Moura e o Kleber. E eu vou te dizer uma coisa que é quase em primeira mão aqui, muita gente não sabe, mas o encontro Kleber Mendonça e Wagner Moura, Orestes, se deu em 2013 no Festival de Gramado. Olha só, ali que eles se conheceram. Ali se conheceram porque o Wagner disse para nós, eu queria muito conhecer o Kleber Mendonça e fazer um filme com ele. Aí o nosso produtor daquele momento lá no Festival de Gramado, o Ralph Cardoso, pegou ele pela mão e levou e fez o encontro dos dois, Orestes. E não é que dali saiu o filme, entendeu? Mas daí saiu o conhecimento e logicamente deu nisso, né? Claro, os dois trabalhando deles juntos num filme que acaba dando prêmios históricos, né? Como direção e
atuação no mesmo ano do festival. Então é algo de se aplaudir e a gente fica muito feliz como organizadores do Festival de Gramado. Eu aplaudo muito o Festival de Gramado, né? Tu sabe que eu não sou de lá, eu sou contratado para fazer o festival. Então, assim, eu posso dizer tranquilamente que as ações que o festival tem tido, sobretudo nesses últimos 15 anos, tem motivado encontros sobretudo, do universo audiovisual brasileiro, Orestes, que geraram filmes, produções, tanto em curtas quanto em longas metragens, que são para orgulhar o nosso cinema brasileiro, sabe? Qual é a chance da gente ter o Agente Secreto, né, o filme que teve essas 2 premiações no Festival de Cinema de Gramado? Bom, muita gente nesses dias todos tem me perguntado isso, porque como eu te falei, né, todos os filmes anteriores do Kleber, o Aquários, o Bacurau, o Retratos Fantasmas, que também esteve lá, um documentário sensacional do Kleber, eles fizeram essa ponte aérea, né? Cannes, Gramado. Então já está garantido. Não, por quê? Porque o Kleber já anunciou isso, eu tinha conversado com ele, logicamente, desde 2013, desculpa esse parênteses que eu tenho que fazer, mas Imagina. Em 2013, o Rubens Ewald Filho, que tu bem conhecia, né, grande, um dos maiores críticos de cinema do Brasil, o José Wilker, um dos maiores atores que esse país já teve, os dois estavam trabalhando junto comigo no Festival de Cinema de Gramado. Ou melhor, o contrário, né? Eu estava trabalhando com eles no Festival de Cinema Gramado, aprendendo e bebendo daquela fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria do audiovisual. E lá, naquele ano, Orestes, a gente selecionou um longa-metragem chamado O Som ao Redor, que era o primeiro longa-metragem de um crítico de cinema brasileiro, que a gente conhecia, como todos os outros críticos, chamado Kleber Mendonça Filho. E a gente selecionou esse primeiro longa-metragem, foi premiado em Gramado, depois ele foi para o Festival do Rio e para outros festivais e ganhou prêmios. E depois daquela relação criada ali, que foi uma relação de respeito, né, de nós, os curadores do Festival de Gramado, em relação ao trabalho do Kleber Mendonça Filho, que então deixava de ser pedra para ser vitrine, né? Ele deixava de ser crítico para ser um cineasta. Se criou uma relação ali, Orestes, que eu sempre que sabia que o filme dele estava já selecionado para Cannes, eu entrava em contato com ele, logicamente, e desejava toda a sorte do mundo e já dizia para ele, Kleber, não esquece da gente, né? E aí se deu isso. Só que agora a relação dele com as raízes dele, né? Ele é pernambucano, ele é um recifense, ele tem um festival de cinema que ele criou em 2008, o Janela de Cinema, lá em Recife. Então, ele decidiu, junto com a produção internacional do filme, porque é um filme coprodução, não é só brasileiro, né? Tem capital aí alemão, francês e tal. Ele decidiu que a premiere brasileira ia ser no Recife. Olha só. E a gente respeita isso, claro, sabe? Claro. Porque você imagina o inverso, né? Um filme gaúcho. É como o Jorge Furtado, né? Ter essa premiação e aí resolver levar a premiere nacional lá para Recife. Não, teria que ser aqui. Capturaste exatamente. E a gente trabalha, você sabe disso também, né? Desde lá dos 40 anos do Festival de Gramado, a gente definiu, e Gramado aceitou, que todos os filmes de Gramado, os longas-metragens, são inéditos. Eles não pode ter sido visto em outro lugar. Inclusive a série, que a gente esse ano de novo vai exibir uma série, todos eles são inéditos. Quer dizer, quem vai a Gramado... Que é uma grande decisão, né, Márcio? Porque gera uma atenção nacional e até internacional sobre o que é exibido em Gramado. Exatamente. Então, esse também é o papel da gente, né, Orestes? Criar em Gramado esse desejo de que as pessoas estejam ali, a imprensa internacional, a imprensa nacional, quem gosta de cinema e de audiovisual, esteja em Gramado. Porque a gente está trabalhando também com... são mais de 500 festivais de cinema no Brasil, né? Então, Sim. Tem que ter um diferencial importante. Gramado tem respeitabilidade, é o único festival ininterrupto no Brasil com esse porte, né? São 53 anos esse ano. Então, assim, tem que trazer algo especial e o especial é isso. Então, como o filme já vai ter sido exibido em Recife, a gente vai exibir um outro filme inédito também
que fez seguramente uma carreira internacional e vai ter uma premiere brasileira também com um nível internacional aí para quem for ao Festival de Gramado. Qual que vai ser mesmo, Marcos? Não posso te dizer. Tentei aqui, ó, né? Usei uma bem. frase como se tu já tivesse me contado. Ainda não dá para contar. Quando é que ele vai ser exibido, então, o Agente Secreto lá em Recife? Nem ele sabe ainda, tá. Orestes. Ele ainda não definiu a data e tal, ele só disse isso. E ele disse isso, já vou te confidenciar, porque eu não parava, claro, eu e muitas outras pessoas, né? Não parávamos de pressionar e dizendo, vamos exibir, Marcos, vamos exibir. Mas assim, ó, cria uma outra categoria, sabe? Né? Ele não é uma premiere nacional inédita, mas dá para ter alguma coisa. Filme premiado em Cannes, por exemplo. A gente adoraria. Eu acho que vale, hein? Eu acho que vale essa exibição. Sabe qual é o problema, Orestes, que a gente tem? É um bom problema, na verdade. É outro país, Marcos, sabe? É lá do outro lado do Brasil. Eu entendo. Mas assim, ó, a gente tem um pequeno problema que também é um dom de Gramado. Gramado está entre os 100 maiores festivais do Brasil, mas é o único festival feito numa cidade do interior do país. Os outros grandes festivais todos são feitos em capitais. Tu pode ver os brasileiros, né? São Paulo, Rio, Recife, Brasília, então, e é por aí vai. E no mundo também, né? Então, quer dizer, e o que tem isso? Tem a ver que Gramado, uma cidade de 40 mil habitantes, tal, ela tem um único cinema. Quando tu vais ao Festival do Rio, tu sabes, são centenas de filmes em dezenas de salas. No São Paulo também, Brasília, quer dizer, todos os lugares têm essas diferentes salas. Gramado tem poucas salas, por isso tudo que é exibido em Gramado tem também essa repercussão, porque é uma competição muito grande. Eu acabei de falar em off, né? A gente está vendo, a Camila Morgado, o Caio Blatt e eu estamos vendo 300 longas-metragens para escolher menos de 15, Orestes. É então, muita coisa, hein? E eu vi que esse ano bateu o recorde de inscrições, inclusive foram quase 1.400 filmes, Marcos. Tem acontecido. Tem acontecido esse fenômeno porque, sobretudo, os curtas-metragens, né, Orestes, tem se tornado muito mais viável economicamente e em tempo, graças à tecnologia e tudo mais, conseguir que se produzam mais filmes. E o Brasil tem produzido muitos curtas-metragens. Então, são mais de 1.000 curtas-metragens e 300 longas-metragens, o que é muito também, porque houve um tempo em que a gente produzia, lá nos anos 90, lembra, né, com o Collor, meia dúzia. Um ou dois filmes, e aí a gente estava fazendo 100 e poucos, e agora eu posso dizer com certeza, gente, tem 300 pelo menos, longas-metragens feitos. Olha que indústria, né? Olha que indústria, o que movimenta isso? Então, que a gente tenha o filme vencedor do Oscar, de melhor filme estrangeiro, e outro filme vencedor do prêmio de direção de Cannes, não é de surpreender, porque na quantidade também a gente encontra cada vez mais qualidade, né? É verdade. Eu queria te perguntar sobre a importância dessa premiação dupla nesse festival francês, o mais charmoso que a gente falou, em comparação até com o Oscar, né? Porque assim, ele foi menos badalado do que o Oscar, normal. Mas, enfim, é mais um grande prêmio e entra nessa esteira de premiação, né, de premiações internacionais dos filmes brasileiros. Em que a gente sobe de patamar na atenção mundial? Sem dúvida, tem pelo menos 4 efeitos imediatos. Primeiro isso, né? O mundo começa a olhar mais ainda para o cinema brasileiro como um cinema que vale a pena ser visto, no qual vale ser investido, e do qual pode se encontrar talentos para produções mundiais. Não é à toa que o Wagner Moura não estava lá para receber o prêmio, porque ele já estava contratado para fazer outros filmes pelo mundo, entendeu? Então, assim, a lógica é essa. A outra é ele já virou um ator multinacional, né? Ele já faz séries, né, para Netflix, enfim, ele já é um nome internacional. Sem dúvida, e isso fortalece ainda mais, né, o nome individual dele, né, demonstrando esse talento. E o Oscar e Cannes também tem uma diferença importante. O Oscar ainda é tido como o prêmio da indústria cinematográfica, sobretudo da indústria cinematográfica norte-americana, com alguns reflexos mundiais como esse, né, do prêmio de melhor filme internacional, que é o que o Brasil ganhou, né, o filme do Walter Salles. Cannes ainda tem um quê de cinema
grande cinema, né? Fora da indústria cinematográfica. Então, aí tu tens dois elementos importantes, né? São filmes que, claro, buscam público, porque todo filme, né, ele busca público, né? E toda a rede de streaming também, ela não quer fazer filme só por fazer filme, ela quer o seu público. Então, Cannes também aposta nisso, tanto que estreia lá Missão Impossível, né? Então, mais industrial que isso, impossível, né? Para usar o termo. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem esse charme do cinema como arte. Então, mescla esses dois universos e o filme de Cannes ainda ganha uma visibilidade ainda mais importante, né? E para nós brasileiros Eu te cortei aqui, tu ia também, elencar, né, 4 elementos. O primeiro, essa tensão ainda maior para o Brasil como produtor de bom cinema. Quais são os outros 3? Isso. O outro é isso, então, né? A possibilidade de que o Brasil ganhe destaque na indústria cinematográfica, quer dizer, investimentos cinematográficos no Brasil, né? E isso está tendo, coproduções e tudo mais, né? Eu escrevi no Correio do Povo essa semana uma matéria mostrando que o Fernando Meirelles já está contratado pela Netflix para fazer um outro grande filme. Então, disso que se trata, né? Reinventar diretores, trazer novos atores para essa cena que é absolutamente mundializada, né? A gente faz temáticas regionais para um consumo mundial, né? Então, esse elemento também é importante. O outro é interno, né? Quer dizer, a gente gosta de vencedores, né? Ninguém gosta de torcer para time que perde, né? A gente gosta de torcer para time que ganha. Então, tem gente que vai agora colar um pouco mais na produção brasileira. E isso é muito bom, né? Muito bom para a cultura brasileira e muito bom para a indústria criativa e cultural do audiovisual brasileiro. Então, assim, vai se começar a perceber cada vez mais também que investir na cultura é investir não só na riqueza cultural do país, mas também na possibilidade de gerar riqueza. Porque tu sabes, né? O cinema e o audiovisual é uma indústria que emprega milhares de pessoas, que gera uma riqueza importante e que, quando é proveniente também de apoios governamentais, isso gera uma riqueza a partir desse apoio que reverte em benefício da própria cadeia do audiovisual e também, logicamente, né, para o crescimento do país. Então, vamos acabar com essa história, né, de acreditar que não vale a pena fazer cinema, não vale a pena fazer audiovisual, tem que trabalhar em outras frentes, tem que trabalhar em todas as frentes e também na frente cultural, né? Minuto final aqui, Marcos. Dá um spoiler do que é esse filme, O Agente Secreto, sobre o que ele trata. Bom, eu posso falar sobre o filme, né? O Wagner Moura é um professor e vive totalmente nesse universo do político social brasileiro. Não quero dar spoiler, mas ele é um filme que pode ser visto como dentro do universo do Ainda Estou Aqui. Eu sei que muita gente assistiu Ainda Estou Aqui, né, do Walter Salles, depois que a Fernanda Torres ganhou o prêmio em Veneza e depois que ela estava concorrendo ao Oscar, não ganhou, mas o filme ganhou de Oscar Internacional. Então, assim, é uma sequência dessa lógica de pensar o momento político importante que o Brasil viveu lá naquele tempo e, nesse caso, assim, também no universo educacional, enquanto o outro, a gente tinha aí, né, um político envolvido e a sua família e a força da sua esposa. Então, assim, Wagner Moura numa atuação excepcional, né? Não preciso dizer nada e só te adiantando, né? Não tenho dúvida que esse vai ser o nosso filme para concorrer ao Oscar do ano que vem. Olha só. Muito bem. Obrigado, Marcos Santuário, jornalista, colega, amigo principalmente. Nos vemos em seguida, certamente, aí com a coletiva de imprensa para anunciar as novidades do Festival de Cinema desse ano. Seguramente, Gramado fazendo o festival do dia 13 ao dia 23 de agosto, começando com 2 mostras estudantis, né, 13 e 14, e a grande noite de abertura com um filme ganhador de festival internacional na sexta-feira, dia 15, homenagens para 4 personalidades do cinema nacional, fenomenal, e depois filmes inéditos para ser vistos e aplaudidos dessa indústria brasileira que está cada vez mais aplaudida pelo mundo, Orestes. Obrigado pelo espaço, é sempre um prazer falar contigo. Eu que te agradeço, grande abraço.
Prevista para durar 45 dias, a obra na alça da Castelo Branco para a Avenida Mauá pode terminar antes. Foi o que o secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Vitorino Bacégio, revelou ao nosso repórter Giovanni de Oliveira. Olha só. Aqui na Avenida Castelo Branco, no acesso a Mauá, na entrada de Porto Alegre, nos horários de pico, o trânsito se intensifica e agora com um problema. Uma faixa apenas liberada, a outra está bloqueada para a manutenção das juntas de dilatação da rampa de acesso. A obra começou dia 14 de maio, com uma previsão de 45 dias para conclusão. Eu estou com o secretário de Serviços Urbanos da capital, Vitório Bacégio, que vai nos explicar. Primeiro, secretário, a previsão de 45 dias segue igual? Na verdade, eu acredito que a gente vai entregar antes. A nossa previsão agora, quinta ou sexta-feira, é entregar o primeiro lado da faixa. Portanto, em 2 semanas de obra, se seguir nessa mesma lógica, 4 semanas, 30 dias, a gente entrega o todo. Claro, obviamente que dependemos muito do como é que vai se comportar o tempo, se vai ter muita chuva, pouca chuva, enfim. Uma certeza eu tenho, nós queremos entregar o mais rápido possível, porque ninguém gosta desse transtorno que está sendo ocasionado no trânsito, mas eu garanto, é uma obra necessária para a manutenção e principalmente para a segurança da elevada. Por que é necessária essa obra? Para que servem essas juntas de dilatação, secretário? Todas as elevadas, elas são feitas em módulos. Existe um espaço entre um módulo e o outro que são as juntas. Entre elas vai uma borracha, que a gente chama de junta de dilatação. É feito um berço de concreto nos 2 lados dessa borracha e por isso que não é possível liberar parte do dia a via, porque precisa a cura do concreto, enfim. O movimento natural da elevada, ele trabalha nessa borracha que dá a margem de espaço para não rachar o viaduto. E já temos exemplo em outros locais onde se comprometeu toda a estrutura e tem que interditar, às vezes, por mais de 1 ano, uma elevada por falta de manutenção nas juntas. Então aqui tem transtorno, ninguém gosta disso, já ouvimos aqui vários desaforos, mas faz parte, quando tu entra para o serviço público tem que estar preparado para isso. Mas eu garanto que estamos fazendo com o maior número de pessoas, trabalhando das 8 às 8, sábado e domingo, para tentar entregar o mais rápido possível e trazer segurança para a população, que daqui a algum tempo, se não fizéssemos essa manutenção, seria muito pior. E, secretário, a gente ouve o pessoal gritar muito, por exemplo, por que não faz de noite? A gente escuta essas reclamações. Por que a prefeitura não faz essa obra à noite? É uma questão técnica, tá? Ali tu prepara o concreto, são vigas de concreto próximas à junta de dilatação. Tu imagina que não tem como tu concretar num turno e liberar para veículos passar sobre ele no outro. Fora o buraco que ali fica, né, pela ausência da borracha. Não sei, eu mostrei para vocês aqui que uma moto furou, passou sobre um concreto cru e deixou uma marca ali do pneu da moto. Tu imagina liberando para carros pesados passar. Então é impossível, tecnicamente inviável. Obviamente, se fosse possível, nós faríamos dessa forma, porque ninguém gosta de causar transtorno. Mas o transtorno é necessário, mas o benefício será duradouro por muito tempo e principalmente trazer segurança para as pessoas. Inclusive para essas mesmas pessoas que reclamam, né? E pedem que a gente trabalhe e a gente compreende, ninguém gosta. O congestionamento está indo lá na Arena do Grêmio nos horários de pico, mas não tinha como evitar. Nós já pensamos fazer janeiro, tinha vestibular, depois tem retorno do litoral, teve o South Summit. Então tínhamos que escolher um momento para fazer, um momento que não tem nenhum evento desses grandiosos é agora. E tem a rotina do dia a dia e infelizmente, né, não tem como ser diferente. Secretário, o senhor falou na primeira resposta, né, que claro, depende da questão climática também para o andamento da obra. Mas pelo andamento até aqui, a gente pode imaginar que pelo menos então não vai ultrapassar o prazo de 45 dias. Certamente não irá ultrapassar o prazo. A gente sempre trabalha com um prazo maior para não frustrar a expectativa. Nós fizemos em 2 semanas com 3 dias de chuva nesse período aqui de 2 semanas. Seguindo essa lógica e essa previsão, a gente vai entregar em mais ou menos 30 dias. Tomara que a gente consiga entregar até antes. Eu acredito que não. Mas 45 dias não vamos ultrapassar, com certeza. Perfeito, secretário. Muito obrigado. Então, a gente vai seguir acompanhando, vai acompanhar o andamento das obras e fica a sugestão também, quem precisa acessar Porto Alegre, que venha por caminhos alternativos. A Avenida dos Estados é uma rota importante para quem vem
pela BR-290, quem vem também pela Ponte do Guaíba. Quem precisa acessar a Zona Norte, o acesso pela Freeway ali na alça da Assis Brasil também é uma boa alternativa para evitar o transtorno na entrada pela Castelo Branco. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah! Poder RS de hoje fica por aqui com oferecimento de BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Ubra, quer inovação? Vem para Ubra. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.